Oi, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um convidado nosso e vamos usar o bordão da Oi, gente! Da Lores, né? Que hoje, infelizmente, ela não pôde estar conosco, mas mandou aí umas guloseimas especiais para nós. E quem que é o nosso convidado hoje, Marcelo? Bom, hoje é o nosso convidado ilustre, é o Eduardo Carlini, né? Um engenheiro mecânico que hoje está na frente de uma das maiores revendas de revestimento de São Paulo, né? Muito prazer, Eduardo, estar aqui. Prazer é meu. É uma Obrigado satisfação. pelo elogio. Imagina, mas é a verdade, né? O elogio sempre acompanha de uma verdade, né? Então, é Obrigado. uma honra tê-lo aqui Eu que me nesse sinto dia. honrado, né, de estar aqui participando. Né, Denilson? Vem prestigiar Com cada vez o nosso certeza. podcast aí. Engrandecer o produto aqui da Bartzen junto com a empresa do Eduardo. Há quantos anos no mercado, Eduardo? 31 anos. Nossa, Bastante. é tempo, hein? Bastante. E fiquei sabendo que fez aniversário ontem. Aniversariante. E eles vão comer ontem. bolo hoje. Vamos É isso comer aí, bolo. por isso que tá o bolo aqui da Da Lores. Lores, né? Aí, tá vendo? Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Eduardo, uma pergunta que já não quer calar desde o início. Engenheiro mecânico trabalhando com revestimento. Como Sim. que é isso daí? Veja, em 98, a gente teve algumas empresas europeias que queriam vir para o Brasil e ser comercializadas através da nossa empresa e precisavam de um responsável técnico em todo o Brasil para dar assistência, para ser o responsável por aquela aplicação daquele produto. E eu me encaixei nesta fase da Portoro, né? Então, foi assim que eu vim. E também a Portoro era da minha irmã com meu pai. Ela faleceu e aí eu acampei de vez. Desisti da minha formação de engenheiro mecânico e vim participar do mercado de construção, né? Que hoje estou até hoje, né? É assim. E Portoro ou Portoro? E da onde nasceu esse nome? Esse nome nasceu do mais caro revestimento de mármore, que chama-se Nero Portoro. E dependendo, se for da Espanha é Portoro, se for da Itália é Portoro. Então as duas versões são corretas. E o portuguesado é Portoro mesmo. Portoro. Ou Portoro. Mas, assim, é bem legal. Hoje a Portoro, né? A Portoro, né? É uma das empresas mais renomadas, acho que, do segmento hoje de revestimento. E a gente teve o prazer de conhecer ela também. Somos parceiros também de vocês. Vamos dar um spoiler. Vai ser inaugurado uma base da Bartzen na Portoro? Correto, O corretíssimo. Portoro? Corretíssimo. Para quando? Mas próximo mês, né? Ou início de outubro já deve estar tudo Ótimo. arrumado, né? Mais um ponto para a Bartzen, para quem quer conhecer o produto, com um produto elegante da Portoro. Isso é uma junção de duas grandes empresas, né? Isso aí. Que tem um nome muito forte no mercado, né? Volto de novo a agradecer, né? Como você uma vez me disse, né? Que duas marcas, elas são fortes, né? E se unem por elas serem fortes. Não em tamanho, mas na repercussão que você tem no mercado. E a Bartzen é um grupo gigante, e nós somos pequenininhos, porém a gente tem alguma coisa aí de bom na área de revestimento, né? Mas assim, a gente também mede não pelo tamanho, né, Denilson? Se você medir pelo tamanho, né, Golias não era vencido por Davi, né? Mas assim, a gente vê pela idoneidade, pela postura, pela entrega também de produtos, né? É igual eu falei, nós somos um parceiro, sou muito feliz também com essa parceria e muito seguro. Não é questão de ser feliz, né? Porque a gente é feliz quando tem muitas remuneração. Mas acho que antes da remuneração, acho que vem a segurança, né? Vem a confiança que é colocada, que é posta nos comentários também, né? Que é feito. Então, a gente, assim, a cada dia a gente se solidifica mais com essa parceria e que essa parceria seja aí muito duradoura, exatamente. Tive o prazer de conhecer o seu pai, o seu Carlini. Meu sócio, meu pai. Né? Eu pensei que meu vidente. Ele que é o. Ele é uma pessoa. Ele é a peça-chave. Pena que ele não ter participado, né, aqui hoje. Um pouco envergonhado. Assim como eu nós também. Nós também éramos, né? Agora já estão perdendo a vergonha na cara. Eu falo que eu nasci desvergonhado, né? Que eu andava até nu, mas depois eu fiquei envergonhado, né? Mas isso daqui é muito bom, esse bate-papo, Eduardo. Eu quero que você também fale um pouco da Portoro também, porque a gente visitando a tua loja lá, uma gama muito grande de revestimento. Sim, né? Então, veja, nós somos uma loja em que nós voltamos o nosso atendimento para o nosso cliente, que é o arquiteto. Sim. Então, hoje... O cash é bem grande, né? 90% do que a gente vende é para arquiteto. Sim. Então, a gente tem que buscar produtos novos, novas tecnologias, né? Tecnologias sustentáveis. Hoje,
né? Hoje sustentabilidade é tudo, né? O descarte do nosso lixo, né? Gerado por tudo, também de uma forma consciente, né? Ética profissional, que eu acho que é uma coisa que é fundamental. Fundamental, né? Porque se você tiver ética em tudo, você tem coisas a longo prazo. Se você não tiver ética, num curto espaço de tempo, você vai deixar de existir, não tem jeito, né? Hoje você trabalha com quantos fornecedores lá? São grandes fornecedores, são poucos, porque a gente não gosta de abrir muito número de fábricas que a gente trabalha, e sim ser importante em cada fábrica que a gente seja parceiro. Interessante, né, Denilson? Sim, o importante é ter a qualidade e não a quantidade. E eu acho que você tem que ser importante para aquele teu parceiro hoje. Sim, sim. Né? Que você como nós somos com a Bartzen, eu como lojista, só tenho a Bartzen, só vendo o produto deles e tem que ter extremamente qualidade. Sim, porque aí você tem uma melhor comercialização, né? Você tem melhor preço, sim. Você trazem as novidades para você, né? Sabe que você vai colocar o nome deles, né, na frente. Então tudo isso faz com que a gente trabalhe com poucos fornecedores, porém grandes fornecedores. Hoje os arquitetos te procuram para fazer transformação dos ambientes. Quais são os principais? Olha, de uma forma geral, o principal ambiente numa casa hoje é a área de entretenimento e área gourmet. Sim. Tá? Então você tem desde a área da piscina, um fogo de chão hoje, que é bastante valorizado, sim, nas grandes casas, e uma área gourmet que está em todos, até num apartamento pequeno você tem uma área gourmet. Sim, sim. Então são esses ambientes hoje que a gente mais trabalha. Quando você fala desse fogo de chão, que é a churrasqueira? É uma lareira na área externa, tá? Em toda casa, principalmente de campo ou de praia, tem, porque sempre dá aquele friozinho e você ter uma lareira externa é muito agradável. Que interessante. Eu já imaginei um espeto rodando aí. A gente quer comer, né? Aí é na área gourmet. Área gourmet, né? Aí na área gourmet. Mas muito legal, muito legal. E hoje, assim, Eduardo, o que dita, não digo tendências, né? Mas o que hoje o mercado procura, por exemplo, hoje a gente tem diversas, a gente trabalha com muitos arquitetos também, né? E às vezes eles procuram algumas tendências, algumas outras coisas, ou que venham combinar. O revestimento é uma gama gigantesca, não é isso? Sim, por isso que eu não vou nem te falar em tendência. Não tem nem como falar de tendência isso daí. Então a gente gosta de trabalhar dentro do projeto do arquiteto. Então ele dá... Podemos falar de gosto, então? Ele nos dá a direção que ele quer e a gente escolhe alguns materiais... Vocês indicam os materiais. Que se conversam, isso, lógico, dentro da escolha dele, sempre, mas a gente tenta trazer o melhor, o mais adequado e tecnologicamente correto para aquela aplicação que ele quer fazer. A gente não deixa ele errar na parte técnica, ou seja, colocar um piso que escorrega numa área gourmet ou numa área externa. Então vocês não são... Desculpa. Então Existe para cada ambiente um tipo de revestimento? Não diria um tipo de revestimento, mas qual o objetivo que você vai ter dentro desse ambiente. Tá? Dependendo do tipo e característica desse ambiente é que você vai escolher o revestimento adequado para ele. Tá? Lógico, você tem aí gosto pessoal, você tem preços diferentes, né, tamanhos diversos, né, e uma gama. O que me influenciou muito na loja do Eduardo são pisos de 1,60 m por 3,20 m, é isso? Exato. Os grandes formatos. E a gente pegando esse gancho, a gente pode perceber o seguinte, que a Portoro, ela não é só uma casa para revender, é uma casa que te dá consultoria do que você vai comprar. Sim. Trabalhando novamente. Olha só, por detrás do trabalho de uma venda, né, a preocupação de uma empresa séria. Né? Porque ela não quer só vender, porque às vezes a gente tem aquele impulso de comprar algo que a gente viu e gostou, e depois se arrepende. Né? E com o trabalho que vocês estão dando, não é só revender, é a consultoria. E voltando a falar do profissional de novo, né? Quando você tem um profissional por trás, então é importante que você entregue até a caixa de forma correta, colocado na casa do cliente, ou uma coisa que a Portoro tem, se você quiser um ambiente feito por nós, mão de obra, a gente tem mão de obra especializada para te montar um ambiente. Então, a mão de obra também? Também. Então você vem comigo, você não vem para comprar 100 metros de piso. Não, eu quero a minha sala, eu quero a minha área gourmet pronta. Então quer dizer, eu sou consumidor, eu vou comprar o revestimento lá, então eu não preciso correr atrás de um profissional para estar colocando. Eu te diria que você tem que ter o profissional. Você vai gastar menos, o resultado vai ser melhor, tá? E você não vai ficar frustrado. Tá? Então, porque quem não tem um profissional, normalmente... Mas eu digo assim, um profissional é o seguinte, por exemplo, se eu for hoje
Eu vou falar a minha linguagem antiga, tá? No depósito de construção e comprar 2 metros. Eu tenho que sair de lá e ir atrás de uma pessoa que vai assentar. Exatamente. Na Portouro você vai me oferecer isso? Posso te oferecer. Tá? Legal. Mas, volto a te falar, o profissional nessa área é extremamente importante. Importante. Por quê? Mesmo que você vai fazer, eu vou refazer o meu banheiro. Só que você tem pontos de elétrica, pontos de hidráulica. Né? Entendi. A impermeabilização que é feito. Então, tudo isso, se você fizer com um profissional adequado, você vai economizar em tudo. Entendi. Mesmo ele te custando uma assessoria, mas a assessoria que vai te trazer... O arquiteto, o design de interior, o engenheiro, sim, né? Sim. Qualquer um desses profissionais vai te auxiliar a você ter um resultado que o pessoal pensa sempre no custo que vai gerar, mas não vê o custo-benefício que vai te propor. Não é isso? Eu até brinco, porque às vezes o cliente compra um material e coloca na mão de um profissional não adequado para aquela colocação. Um chefe de pedreiro, né? Ele não tem o ferramental adequado, ele não tem as pessoas, não sabe como fazer corte, né? E você acaba perdendo o material. Quando você perde o material, é muito dinheiro, porque hoje é caro. Sim. Todo o revestimento ele é caro. Né? Pode ser de 100, de 200, de 300, de 1.400, de 2.000. Né? Se você perder 2 metros, 3 metros, 10 metros, já é prejuízo direto. Muito, né? Então, às vezes, a mão de obra não preparada, ela te dá um prejuízo muito maior do que você imagina. Então, meu conselho, sempre tem um profissional da área que te acompanha. Pô, legal. Isso é uma dica. Importante. Pô, é uma dica, né? Uma dica de segurança. Mais uma dica. Mais uma dica de segurança. A gente também tem dica de segurança hoje, também da Bartz, né? Que a gente sempre fala, né? Procure uma loja que por detrás dela tem uma grande empresa que te dê uma segurança, que te dê uma tranquilidade. Porque são 2 CNPJ, a da loja e da fábrica. Da fábrica. Como você também tem. Sim. Né? Sim. É a segurança de comprar de uma loja respeitada no mercado. Sim. Então a gente dá a garantia do produto final, ou seja, poxa, a minha sala ficou bacana, a minha cozinha ficou bacana, deu problema, que nós não somos perfeitos, né? Uhum. A gente tem as nossas imperfeições, só que a gente participa do quê? Da solução do problema. Então você sempre vai ter uma solução para aquele problema. Desde que buscam juntos, né? Em conjunto. Né? Sim. E Eduardo, fora o revestimento, eu sei que você também tem uma marmoraria que o cliente pega a peça que você quiser e faz também, né? Sim, a gente faz muitas peças especiais de porcelanato, de lâminas, de granito, de qualquer pedra, na realidade. E a gente trabalha para peças especiais. Importadas também. Então, peças especiais seria uma mesa, uma lareira, um tampo de cozinha, um tampo de lavabo e assim por diante. Bora, que interessante. E além do mais também, Nilson, a gente saindo um pouco aqui da... Eu fiquei sabendo que o Eduardo também tem uns dotes aí. Tem. Culinário, maravilhosos. Eu já a pizza eu não provei ainda eu só vi foto. Eu quero ver se é dele mesmo. Ele só prometeu a pizza, mas não fez ainda. As pizzas são muito bonitas. Não sei se é um fake. A semana passada eu comi uma picanha. Você não me convida nessa situação. Esse cara eu vou te falar, viu? Não, você me deixa envergonhado. Não, e o pão que ele faz? Eu tento fazer. É muito bonito. Pelo menos a comida que eu já comi que ele fez foi muito boa. Muito Agora boa. A pizza ainda cenas para os próximos capítulos. Então, os pães também, né? Porque faz pão também, não faz? Pão também. E de onde veio essa Eu sempre gostei de cozinhar. Meu pai, quando eu era criança, ele já cozinhava. Né? E eu sempre gostei da cozinha. Eu sempre me senti bem na cozinha. Então, para me relaxar em casa... É um hobby para você? É um hobby. Eu chego em casa e vou para a cozinha. Cara, engraçado, é um engenheiro. Então é tudo que a mulher quer, né? Vou para a cozinha. Ela vai junto. Ela gosta de cozinhar, vai junto também. Não tem briga lá, não? Não. E minha mulher, quando eu vou para a cozinha... Ela quer que eu ajude, mas na hora que eu ajude, ela fala que eu tô fazendo tudo errado, mas dispensa. Não sei se eu faço de propósito para sair rápido da cozinha. Mas que interessante. E, Eduardo, você deu bastante dica para nós, assim, de um revestimento, porque não é simplesmente só entrar numa loja, né? Sim. Escolher uma cor, escolher aquilo. Eu acho que vai ficar bom. Não, você tem aplicações específicas, né? Então, voltando a citar, você não pode fazer uma área externa onde você tenha um problema de escorregamento, indicar um piso que seja polido, por exemplo. Você vai ter um acidente, você vai quebrar uma perna. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, esse tipo de assessoria, se o cliente não tiver o profissional, a gente dá. Olha, não usa esse produto nesta área, usa este. Tá? Então, essa sim a gente pode opinar, mas na utilização do produto de forma correta. E não em gosto particular ou de combinação de cores. Mas já teve algumas pessoas que exigiram tal piso, mesmo você está indicando? Como é que se gerencia esses conflitos aí? O problema é o seguinte, a gente coloca
que aquele piso não é indicado para aquela área. Agora, se você quiser colocar, eu não posso evitar, porque a casa é sua e você compra aquilo que você quer. Um diz, né, só muda o segmento, porque no nosso segmento também é a mesma coisa, né, Nilson? Porque a gente também te oferece um projetista, ele faz o projeto, a gente já sabe que vai dar errado, explica para ele, mas ele fala, mas na outra loja falou que fica bom. Que fica bom. Isso aí. Acontece isso com vocês também, Sim, acontece. Às vezes a gente fala que o material não é adequado para aquela aplicação. Ah, não, mas o outro faz. Outro faz. Você quer, eu te vendo, você está comprando um revestimento comigo. O que você vai fazer com ele, o problema é seu. Eles não conseguem perceber, né, todo aquele cuidado, né? Sim. Ah, mas o outro faz. Mas fazer também faço. Agora a questão... É de aplicação correta. É a aplicação correta. Agora a moda é pôr um gavetão embaixo da pia e tirar o rodapé. Vai ter 2 problemas. Sim. O gabinete que vai ceder e o gavetão que não vai conseguir sair pelo tamanho e pela espessura, porque ele vai começar a bambear, vai quebrar, porque o cliente acaba pondo muito peso. Nós falamos, não é conveniente por isso. Vamos pôr uma porta basculante. Mas não, ele quer. Ontem mesmo tivemos um problema com um projeto desse. E a hidráulica atrapalha muito esse movimento, né? E a cliente, a faxineira vai lá jogar água. Jogou água, madeira, por mais que seja maciça, vai estragar. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E vamos ter o problema, mas o cliente quer e nós temos que fazer a casa dele, né? Sim, a gente tem que assinar ali um termo de responsabilidade com eles também, né? De ciente, nós orientamos, né? É porque, na verdade, o que o Eduardo está falando pode ocasionar um acidente. Com certeza. Seríssimo, né? Seríssimo. Ainda mais se for uma casa de idoso também, né? Sim. Ou melhor, de qualquer faixa de idade, né? Mas... E o que acontece? Se você fizer uma aplicação errada, imagina você fazer uma rampa de subida de carro. O carro não sobe. Não sobe. Se não tiver o coeficiente de atrito adequado para aquela aplicação, o carro simplesmente não sobe. E essa é a verdade. Se tiver úmido, não sobe. Né? Então, esse tipo de erro que a gente tenta dar assistência técnica ao consumidor, se ele não tiver um responsável técnico. Tá? Então, é isso que a gente faz. E isso a gente trabalha dentro do projeto do arquiteto também. Olha, aqui melhora isso. Aqui, você não acha que seria mais interessante isso? A responsabilidade é dele. Porém, a gente também, quando percebe que pode dar algum problema para ele de aplicação, a gente avisa. E agora, né, com essa todo cuidado com o piso também, você vai estar agora conosco, nossa parceria, com os móveis Qual também. Qual que é a perspectiva sua e do seu pai, seu Kaline, dessa parceria que nós estamos se juntando para dar um melhor atendimento para o cash de arquitetos, designers que irão no teu ponto comercial? Então tá, então vou falar um pouquinho da tua empresa. Sim. Você é tão antigo quanto a gente de CNPJ. 60 anos. Né? Então... Tinha cabelo, né, Denis? Tinha cabelo. Então, o que eu te falei de ética, que é o que gere todo o nosso negócio, se você não tivesse, você também não estaria. Sim, com então, certeza. é o primeiro no mesmo ponto. local, né? Como você. Então, é o primeiro ponto. A junção das duas marcas. Sim. Que eu acho fantástico. A Bartz com a nossa marca, né? Terceiro, atender o maior número de clientes. Né? Porque você vai atender o cliente que você não tinha, que é o cara que está indo comprar o piso, e eu vou ter o cliente que está indo comprar o móvel que eu também não tinha. Sim. Então é uma junção e uma união bem-vinda, onde o seu mostruário vai estar em conjunção com o meu. O tampo, né? A minha automação, né? E as outras coisas que a gente vende em comum. Então, a minha esperança é que a gente tenha o maior número também de pessoas. Cofres, né? Qual é essa empresa? A Yale. Yale. Que tem que as é parceira fechaduras, também. Parceira nossa lá no próprio ambiente, né? Sim. Onde você tem os cofres. Certo. E você tem a fechadura eletrônica, né? Muito que legal. É tendência hoje. Sim, muito utilizados. Sim. Antigamente eles só iam em redes hoteleiras, hoje está em tudo quanto é lugar. Com certeza. Hoje qualquer um faz Airbnb. Qualquer um. Exatamente. Qualquer um. Eu fiquei no Airbnb lá em Goiânia, que tinha também a fechadura eletrônica lá. É isso daí. Então você está juntando todos os parceiros para a comodidade do profissional pegar tudo num local só. Ou ele tem experiência, pelo menos a experiência de como é você visualizar tudo, porque o cliente final, ele dificilmente ele tem todo essa enturragem colocada para ele, não consegue identificar a minha cozinha como é que vai ficar, ou o meu closet como é que vai ficar, e assim por diante. Então a gente vai proporcionar ele uma experiência
de marcas que se convergem, né, para o mesmo ambiente. E encontrar assim tudo isso num lugar só. Num local só. Ele não vai precisar sair de um revestimento, ir para uma loja de marcenaria, para depois ir dar para uma loja de comodidade para o profissional ou para o consumidor conhecer tudo num local só. E com toda essa preocupação também do bem-estar do consumidor, né? Isso é legal. E também ele pode estar com piso, já estar junto da marcenaria, já vendo né, os padrões que ele possa estar combinando ali. Sim. Porque às vezes você sai de um lugar, vai para o outro e acaba esquecendo, né? Ou a tonalidade que acaba se perdendo, né? Da Portoro. Bom, vamos lá. Nós estamos na Doutora Ruth Cardoso, 7007, Alto de Pinheiros, né? E a antiga Marginal Pinheiros, né? E estamos há bastante tempo no mesmo local. Já tem 12 anos no mesmo local. Puxa vida, hein? Bastante. Ninguém fica tanto tempo se não for bom, né? Com certeza. Pô, vocês estão sentindo falta da Aline hoje, né? E qual o endereço da Aline? Aline é Rua João Cachoeira, no Itaim Bibi, não é isso? É isso. João Cachoeira 380 e também tem lá na Malha Franco. Na Emília Marengo, se não me falha a memória. Exatamente. É isso aí. Você é cliente dela, então. É muito bom, né? Tudo que é bom a gente vai atrás. E o 222. Ela entrega em qualquer lugar de São Paulo. E sabe o que é que eu fico chateado? O quê? Eu vou falar pra você. O quê? Eu vou falar na sua cara. O quê? Que quando você vai lá, você não me convida. Mas tem que sobrar mais, né? Né, Eduardo? Ele só me liga quando tá lá, cara. Eu nunca fui convidado também, então tô igual a você. Eu sei que teve uma picanha lá, né? Ele só me avisou que eu não tava lá. Eu vou dizer, amigo, que nem esse, nem onça quer, viu? Mas que muito bom, muito bom. Ela trouxe aqui uns doces pra gente também, eu tô louco pra dar uma dentada. Só que esse doce vai ser diferente, a gente vai comemorar o aniversário da Portoro. 31 anos de empresa. Isso é muito importante. É muito importante. Bastante. Tem muitas empresas que não duram 1, 2 anos. Você com 31 anos. 31 anos. Olha Estamos aí, aqui. você e seu pai, né? Sim. Olha aí. O idealizador, o seu Carlini, né? Seu Carlini. Ele é o mentor de tudo isso. Eu gosto de conversar com ele, ele é muito inteligente, sabe? Ele gosta de tudo, né? Sim. É um pescador nato também. Que time que ele torce? É corintiano. Não. Poxa. É quase perfeito, né? Algum defeito a gente tem que ter, né? Você também é corintiano, Eduardo? Sou corintiano. Você tem cara de corintiano, então. Mas eu sou corintiano, não tem jeito. Pronto. Mas todo italiano é palmeirense, meu. Poxa. Mas teve o desvio, né? Teve o desvio, né? Qual desvio? Eu não lembro. É que o palmeirense nasceu de um corintiano, não é? Ou ao contrário, né? É o contrário. O Corinthians nasceu de uma desavença dos palmeirenses. É igual a marca Nike, não, Adidas, né? E Puma, né? Puma, Que houve uma desavença e isso aí é uma outra grande empresa dentro disso daí. Isso aí. Pô, interessante. Mas muito bom, Eduardo, a gente é muito grato, cara, assim, pela essa parceria. Não só... Na verdade, eu vou te falar até abrir o jogo, não entender isso como puxação de saco. Eu acho que essa parceria, a gente está falando dela da mesmo local há pouco tempo. A gente já se conhece. Mas essa conversa já vem andando Isso, há já mais vem de andando. 2, 3 anos. Sim. Que nós vim namorando, E conseguimos concretizar agora. Isso. E desde a primeira vez que eu tive contato contigo, a gente foi muito bem recebido. Obrigado. Né? A gente sempre foi muito bem atendido também. O atendimento dele, do seu Carlini, é excepcional. E assim, o nosso convite de se estender aqui nesse podcast simples, mas dê o like, aperta o sino aí, chacoalha o sino, né? Sim. É de grande honra para nós ter você aqui. Eu que me senti honrado em participar. Porque a gente quer fazer um podcast que venha agregar o consumidor, com certeza, que venha trazer uma transparência, uma clareza, uma confiança e credibilidade, né? E a gente fica muito honrado com isso, porque a gente vê que o seu trabalho ele é muito sério. Tivemos a participação também ali naquele programa que teve na Bandeirantes de reforma também. Reforma Surpresa, Reforma né? Surpresa, que ele estava ali que presente. Que a Portoro era também. E engraçado que todos os episódios ele estava lá acompanhando a obra, orientando também. Então sempre tem o acompanhamento, né, da pessoa estar envolvida com isso. E ali você viu que uma simples transformação de um ambiente como muda a vida de uma pessoa. Eu não lembro aquela participação que ela era palmeirense lá? A palmeirense, a dona... Não vou lembrar o nome. Eu não lembro dela. Não vou lembrar o nome. Eu lembro que você desceu uma pia lá que precisou de 6 pessoas, não sei. Sim, uma ilha fantástica. Uma ilha fantástica ali, estava junto ali. Bacana. Uma transformação. Aquilo foi uma transformação muito bacana. Aquilo foi. Bacana. Então, voltando, né? Quem olhar aqueles episódios vai perceber que você mudar um quarto, você mudar uma área gourmet, você mudar um quintal de uma casa, como você muda a vida das pessoas. Exatamente. Né? A alegria, né? É verdade. Bacana, bacana. A Mama, né? Lembra o quarto da Mama? Como ela ficou feliz da vida? Verdade. Ela fez um depoimento emocionante ali também, né?
A gente participou de praticamente em quase todos os episódios juntos, né? Todos os episódios. Foram 12 episódios, né? E não foi fácil, né? Não. Meu Deus, era toque de caixa, né? A gente era avisado com uma semana, né? E quando tinha uma semana, né? Que pra você era pior porque você tinha que pegar a pedra bruta e transformar. Transformar. E só colocar quando os outros estão prontos, né? No final, né? No final. Foi uma experiência muito boa pra nós ali, né? Foi um laboratório gigantesco. Quando eu falei assim, olha, eu posso... Foi. A gente pode mais do que a gente pensa. Né? Exatamente. Né? Às vezes a gente tá muito no conformismo ou numa área de conforto muito grande, né? Mas a gente descobre que a gente tem um potencial muito grande por trás disso daí. Sim. De realizações, né? Sim. Porque para nós também, hoje a gente pede um prazo de fabricação porque a gente não a gente não tem estoque. É tudo just in time, né? Então... Mas até que pela transformação que nós fazemos, o prazo que nós entregamos é muito pequeno. Sim. Porque entregamos um armário ou uma casa de 1.000, 2.000 metros quadrados no mesmo prazo. Então, isso... Qual é o seu prazo mesmo? Você me falou que era muito bom. É o mesmo. Meu prazo hoje não passa de 30 dias úteis a entrega do produto. Bacana. Porque a capacidade instalada da fábrica é muito grande. Legal. Ela pode fazer um lote de 3 milhões, 5 milhões. Sim. E ela foi adquirida por um dos maiores grupos moveleiros do país, né? Isso, foi o Grupo K1, né? Bacana. Que hoje se tornou a maior empresa da América Latina em termos de imóveis, né? Que bacana. E estamos ali com a marca... Sustentável também. Sustentável, extremamente sustentável. É uma história muito bacana, que a gente já falou da outra história, né? Sim. Mas nada é jogado na natureza. A água é uma água de reuso que nós usamos também. Né? Carbono zero. Isso né? aí. Então, é só empresas que pensam... Se agregam, né? Que agregam, que fazem parcerias com pessoas que pensam também iguais, entendeu? Então, a gente não tem como ser diferente. Segmentos diferentes, mas pensamentos iguais. Convida os seus parceiros, os arquitetos, para vir conhecer logo na inauguração, né, Eduardo? Vamos sim. Com certeza eles vão querer. Porque novidade, sabe que a gente sempre traz novidade. Sim. E até por curiosidade eles vão querer saber o que está acontecendo. Né? E aquela coisa lá que você fala assim, pô, esse cara é maluco, o que está falando pra mim? Porque às vezes a gente pega uns projetos, né? Você fala, meu Deus, e agora, né? Sim. Tem isso lá também ou não? Tem. Ou só com madeira? Não, tem. Alguns sustentam nada no nada, então... Isso é bom, nada no nada é bom. Eu quero colocar uma prateleira X, mas tudo bem, quem que vai segurar? Onde você vai estruturar? Então é aí que a gente desafio ali da física. Aí a gente entra. Da gravidade. Dando alguns palpites, né, umas soluções possíveis, né, para executar aquilo da melhor forma possível. Né? Tem coisas que a gente faz da arco da velha, né? Sim. Eduardo, dá uma dica aí, porque nós temos grandes problemas quando enquanto vocês estão falando, eu vou abrir esse bolo aqui. Vamos instalar um gabinete de pia na casa do consumidor. Ele quer sustentar a pedra em cima do gabinete. Fala os prós e os contras. Então vamos lá. Eu prefiro colocar a pedra primeiro e depois o móvel. Te explico por quê. Por quê? Então vamos lá. Se qualquer problema que você tenha no móvel ou um vazamento de hidráulica e você perdeu o móvel, como é que você vai fazer com o tampo se ele estiver apoiado no móvel? Você vai perder o tampo. Então, se ele estiver sustentado por grapas na parede, você pode fazer com o móvel que você quiser. E as grapas ficam invisíveis? Ficam invisíveis. Elas ficam embutidas embaixo de um acabamento que você não vai ver. Certo. Né? Então, assim, aí você me fala, você faz bastante sobre o móvel? Fazemos bastante sobre o móvel. Que tem situações em que o cliente quer essa possibilidade. Eu quero montar o móvel e depois põe o móvel, você embute ela na parede? Não, porque você não tem como cortar a parede com um móvel colocado. Tá. Eu vou gerar tanto pó que vai estragar todas as corrediças. Fica aí mais uma dica. Né? Ótimo. E você vai acabar estragando o móvel. E se você cortar um cano, aí que é pior ainda, porque vai inundar tudo. Então a gente não faz corte de parede com o móvel colocado. Porém, na nossa área molhada, ela sai da marmoraria testada contra vazamento. Puxa. Então, ela é montada, ela é testada, a cuba e as guarnições que ficam em cima, elas são testadas com água para que você não tenha um problema depois de vazamento. Edilson, quantas assistências tivemos porque não teve esse cuidado? Muitas. Quantas gavetas foram emperradas porque não tivemos esse cuidado? E você quer ver uma outra coisa? O outro profissional não teve esse cuidado. Não, o pó do granito estraga todas as corrediças. Exatamente. Todas. E você quer ver outra coisa? Tem bastante gente que faz a área molhada e não faz a faixinha na parte de trás onde vai
o frontão. Normalmente faz o frontão maior e vai encostando na peça. Só que qualquer movimento que faça, você destaca o rejunte e você tem um vazamento. Qual a solução? Você tem que ter a mesma faixinha que você tem na frente, atrás na área molhada. Isso que a gente faz e testa antes de ir para casa do cliente. Muito interessante essa dica aí, ó. Então várias dicas hoje com o Eduardo aqui no podcast. Dica que eu não imaginava. Não, nem eu. E, normalmente, quando você tem um gabinete que vai sustentar a pedra ou a lâmina, seja o que for, a gente normalmente também prefere a base feita em concreto. Por quê? Porque a parede, muitas vezes, de um apartamento, de uma casa, ela é com um material que não aguenta muito a bucha, não vai sustentar muito peso. Você pega um drywall, você pega um tijolo baiano furado. Sim. Então, o que vai sustentar o peso? A base que está embaixo. Então, o móvel fica apoiado. Então, você não vai tirar a estabilidade do móvel. Entendi. Então, isso para nós é muito importante. Porque quando ele fica flutuando, você vai colocar 200, 300 quilos em cima e, às vezes, a tua secretária do lar, ela sobe em cima desse tampo. E o engraçado é que os clientes pedem tudo alto. E não ter essa base. Você vê como é importante essa base. Como é importante. Mas olha só também, outro detalhe que falou. Pesa 200 quilos? Pode chegar a pesar 200 quilos? Sim, o granito ele pesa 60 quilos por metro quadrado. Olha isso aí. Porque a gente vê a pedra lá instalada, o granito instalado, mas a gente não tem noção de pesos, né? Sim. Então, se você pegar uma peça de 2 metros por 70, você está falando em 1,40 m, você está falando em 84 quilos uma peça. E a faxineira sobe na pedra ainda. Sobe. Mais 100 quilos. Sobe. Né? Sobe. E normalmente você tem um frontão alto, aquele frontão também tem peso. Também vai ser sustentado pelo móvel. Então, assim, por isso que a gente, quando tem móvel colocado já, a gente toma muito cuidado. Porque é muito peso que vai sobre ele. Sim, isso pode danificar. E tem que ser de extrema qualidade. Se ele não for bem estruturado, tá? Ele vai acabar cedendo e você vai ter problema. Problema de vazamento, problema de empenamento das peças. E isso é importante, sabe por quê? Porque muitos consumidores, às vezes, querem comprar um sonho e acaba se tornando um pesadelo. Sim. Né? E olha quando a empresa é séria, a preocupação que ela tem. Né? Os detalhes que são feitos, né? E essas dicas, que, por exemplo, se a gente for perguntar para outra pessoa que venda, que a gente conhece, né? Eles vão querer que a gente instale os nossos móveis primeiro. Sempre é assim. Né? Mas olha o detalhe, né, dessa preocupação, e quando alguém comprar na Portores, pode ter sossegado que vai ser feito um sonho realmente, né? Realizar um sonho, né? De uma forma ou de outra, ou seja, se você já tiver um móvel, a gente vai instalar, e se você quiser que a gente instale antes para depois vir o móvel, que na minha opinião é melhor. Sim. Na minha particular opinião, na minha casa eu fiz isso e faria de novo. Tá? Porque você independiza tudo. O móvel está independente do tampo. Tá? Então, se tiver qualquer problema, um não está interferindo com o outro. E também, lógico que não vamos ter problemas. E tudo vai ser encontrado agora, tudo num lugar só. Tudo num lugar só. Entendeu? Então tudo vai ser no mesmo lugar, com todo o cuidado, com todo o carinho e com todas as estruturas e todas as garantias também que o consumidor ele quer, né? Porque na verdade, né, eu também sou consumidor. Eu entendo de madeira, né? Mas eu não entendo talvez de revestimento como você está falando aqui. Como também eu vou comprar outra coisa que eu não vou entender. Então a gente acha que vai ser muito bem atendido com todas as clarezas, né? Mas na verdade às vezes a gente compra gato por lebre, né? Com certeza. O importante é que ele tendo esse local de prestação do produto, nós temos a garantia, o consumidor tem a garantia de ir num local só, né? E ser atendido com tudo, todos os parceiros. Você quer ver um case interessante? Sim. A gente fez um tampo que já estava instalado o móvel e não tinha o detalhe da churrasqueira. Tá. A gente instalou, depois chegou a churrasqueira e a gente foi lá instalar. O meu profissional falou, olha, não dá para instalar. Por quê? Porque a churrasqueira pesa 130 quilos. E o móvel mais o tampo não vai ser suficiente para suportar todo esse peso. E depois, na hora que tiver com fogo, você imagina, você quebrar, né, você vai ter problema. Então a gente teve que criar toda uma estrutura de sustentar ele na parede, ele ser apoiado na parede, para depois ser feito a colocação dele em cima do tampo. Mas ele não ficou apoiado no tampo, ele está estruturado na parte de baixo. Então são coisas que a gente toma muito cuidado na hora de
vender ao cliente. Uma lareira, por exemplo, imaginou alguma coisa que rompe aquela lareira de álcool cair dentro de um quarto, de uma sala, pega fogo. Tem. Sim, exatamente. Então são poucas as pessoas. Mas olha que também pensam, o detalhe também, né, do profissional que está contigo também, né? Ele passar esse feedback. Sim. Ele é treinado para isso. Tá? Olha só que detalhe também interessantíssimo. Sim. É uma equipe que assim que é extremamente de consultoria. Sim. Não pensa que é só para vender, é uma consultoria, né? E assim, às vezes deixamos de vender, mas para preservar o bom atendimento, né? Já aconteceu. Já aconteceu? Acho que com vocês também. Né? Com certeza. Já aconteceu. Porque o papel aceita tudo, né? E o papel, a única coisa... O computador mais ainda. Mais ainda. É a única que como fala, que defronta além da gravidade, né? É o papel. Porque às vezes o papel aceita tudo, né? Sim. Eu que eu te falei, colocar uma prateleira em XYZ, sem isso você tem que andar onde? Sem parafuso, né? No papel acaba até sem um parafuso, né? Sim. Mas que interessante. Eu acho que a gente enriquece cada vez mais essa parceria. E assim, a gente conversou muitas coisas, mas muitos detalhes que você deu agora a gente nunca conversou. Né? É que a gente nunca teve a oportunidade de ficar falando sobre os clientes, isso, né? Se a gente tivesse com cliente, porque cliente você tem case, é um atrás do outro, né? A gente vai ficar a tarde inteira falando de com case. certeza. Não, com 31 anos de história, a gente fica o mês inteiro falando. Imagina se o seu Carlinho estivesse aqui. Imagina. Ele tem mais história que ele teria para passar para nós. Vamos inventar pro seu Carlini e vamos falar que não é um podcast. Vamos falar que a gente vai tomar um café. Quem sabe? Só tem que esconder os microfones. Esconde os microfones. Põe na L. Não, porque isso aqui é um enfeite, é um novo abajur. A gente fala com ele. Mas assim, a gente sabe que você, né? Ou você, pode chamar de você. Lógico. Com certeza. Estamos ali de igual para igual, né? A gente só não jogou bola. Você é mais novo. Um pouquinho só. Um pouco mesmo, porque tu aparente mais. Pronto. Mas é um espírito jovial. Importa mais importante. Importa o espírito. Como que eu posso dizer? Eu sou um cinquentão, mas eu me sinto com 25. Então como que eu posso chamar isso daí? Velho. Sonho. Já acabou com toda a minha estrutura aqui. Não, mas é um sonho. Todo mundo pode sonhar, né? E tem direito a isso, inclusive. Será que esse sonho pode ser realizado? Mas indiferente disso, manda um grande abraço pro seu Carlinho. Pode deixar. Vou dar. Que a gente... Daqui a pouquinho eu tô com ele. Com certeza. Acho. Vamos aos agradecimentos aqui da nossa amiga Loris, que não podia ter vindo hoje aqui. Esse bolo era pra comer? Não Vocês não estão comendo? Agora eu vou levar. Nós vamos levar esse bolo que nós vamos almoçar. Se eu soubesse, eu ia levar também. Mas tá muito bom. Viu? Os endereços da Loris? Emília Marengo, 222, ali na Anália Franco. E também tem ali na João Cachoeira, 380, no Itaim Bibi. E obrigado por ela ter mandado esses mimos para nós, né? Muito bom. Fez falta aqui, porque ela participa junto com a gente. Com certeza, né? É isso mesmo. Nas entrevistas aí, vai fazendo. Aí. Que bacana. O Eduardo, agradeço aí por essa lição que passou para nós. Imagina. Aqui. Eu que agradeço. Já está convidado para a próxima. Já está super convidado. E convida aí o pessoal para final de setembro, começo de outubro, né? Esse novo showroom. Vamos visitar, né? Vai ser divulgado nas redes sociais da Portoro. Qual que é a rede social? A gente não falou também disso, né? Se eu quero seguir a Portoro _oficial. Portoro _oficial. Legal. E se eu quiser ir lá fazer uma visita, onde que fica? Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7007, Alto de Pinheiros. Ponto de referência? Em frente à subprefeitura de Pinheiros. Pronto. E vai conhecer o seu Carline. Vai conhecer o seu Carline. Olha aí. Vai tomar um café com a gente. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos ver se vocês seguem aí a Bartzencast. Ativa aí o sininho, né? Para receber os... Dê o like, né? Dá o like. Dá o like, né? Isso eu sempre quis fazer esse negócio de dar o like, sabe? Que eu assisto bastante podcast. Será que um dia eu vou ter oportunidade? E se façam as perguntas lá para nós, para falarmos aqui ao vivo para vocês. Sugestões, né? Sugestões. Também, o que vocês querem que se pergunte, algumas dicas também de segurança. Dúvida, né? Dúvidas. É o que mais tem, é dúvida, né? Porque... A gente nasce com dúvida. Exatamente, né? Acho que a gente aprende todo dia, então dúvida a gente tem todo dia. A gente já tem dúvida onde vai mamar, né? Qual o lado a gente vai mamar? A gente já nasce com dúvida já, né? E a gente continua com essas dúvidas. E as dúvidas todas elas para ser sanadas, né? Verdade. Como sempre digo, não existe uma pergunta besta, existe silêncio mórbido. Silêncio mórbido. Eu gostei dessa sua. Essa sacada é boa. Isso aí. Boa. Pessoal, obrigado por mais um podcast da Bartzencast, né?
E em breve aí temos mais parceiros, mais arquitetos, designers para vir aqui falar conosco. E seria legal também se convidar um arquiteto da próxima para ver como que é o trabalho de vocês junto ali. É muito bom. É interessante. Vamos marcar. Beleza? Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal.